Obrigado, irmão Túlio. Feliz sábado aos irmãos? Amém? Amém? O povo está animado, hein? Falou em geração 48, o povo já fica animado. Gostaria de agradecer, primeiramente, a presença dos anciãos aqui que estão incentivando também esse projeto. Gostaria de agradecer à igreja também, aqueles que oraram pelo Arthur. A semana passada não podemos estar aqui porque o Arthur estava internado, mas graças a Deus e a oração dos irmãos, ele está aqui, né? Está ali atrás, com a minha esposa. Deus abençoe vocês também. Geração 148. O Adnan já estragou a surpresa, ele já falou o que significa. Geração 148 seria então baseada em Romanos 14:8, que diz o quê? Quer vivamos ou morramos, somos Deus. E parece algo novo, né? Parece que agora o Ministério Jovem, e junto com, agora temos também a geração 48 Team, né? E está ampliando para toda a igreja essa noção de geração 148, de vida e missão, né? Não é ficarmos aqui dentro da igreja apenas, é sairmos em missão. Parece algo novo, mas na verdade nós estamos voltando às origens. Não sei quantos aqui são líderes de gravadores, quantos aqui já estudaram isso. O Ministério Jovem começou em 1879. Dois jovens, Harry Fenner e Luther Water, né? É isso? Um de 16 anos, outro de 14 anos. Eles queriam algo a mais. Eles queriam não ficar na igreja apenas. E não tinha nada para o jovem, entendeu? Sabe aquele negócio do jovem ficar reclamando? Não tem nada. Porque eles pegaram e falaram, não tem nada, nós vamos fazer alguma coisa. E eles instituíram então o MV, que significa missionários voluntários. Então, os missionários, quando fala missionário voluntário, o que você pensa? A palavra missionário voluntário, o que passa? É alguém que está dentro da igreja ali, estudando ali, fica ali parado? Não, é alguém que está na igreja ali, estudando, mas para quê? Para levar a mensagem, certo? Esta era a missão dos jovens adventistas quando eles iniciaram. Só que depois de 1979, por ali, mudou o nome de missionários voluntários para jovens adventistas. Aí acabou, entendeu? Até então eram missionários, agora são jovens adventistas. E aí então, já que eu sou jovem adventista, eu quero que a igreja dê programação. Aí os jovens começaram a ficar sentados no banco da igreja, assistindo a programação, porque eu sou um jovem adventista, eu tenho que ter um programa especial para mim, tá? Então ficou isso até mais ou menos 2005. Em 2005 então muda de jovem adventista para Ministério Jovem. E agora tem um upgrade aí. Além do Ministério Jovem, temos a geração 148, que nada mais é do que um retorno às origens. É fazer com que os jovens se tornem missionários. Deus ele quer usar os jovens. A irmã White fala que os jovens têm uma missão muito importante, porque ninguém de 50 anos vai conseguir pregar para alguém de 16. Você pode fazer o que você quiser. Jovem prega para jovem. Entendeu? Além disso, essa questão de geração 148, tudo isso aí, não é algo da cabeça minha, não é algo da cabeça do Danilo, do Túlio, não é algo da nossa cabeça, não é algo que iniciou agora e nem em 1785. É um cumprimento de uma profecia bíblica. Existe uma profecia, e essa profecia ela ficou por um tempo esquecida. Porém, essa profecia, ela retrata o que estamos vivendo nesse momento, que é o despertar do ministério, o despertar da igreja para sair e pregar o Evangelho ao mundo. Deixar de ficar apenas no banco da igreja e sair, tá? Dia 30, a Lu já falou aqui, né? Dia 30 nós estaremos lá em Edgar Facó e nós queremos fazer um evento por mês, de sair dos bancos da igreja e mostrar ao mundo quem é o nosso Deus, para que o mundo possa ouvir da nossa boca: Senhor, nós somos teus. Isso que eu ia fazer aqui. A profecia perdida, pode passar.
É sobre isso que nós vamos falar hoje, certo? Primeiramente, o que é uma profecia? Alguém sabe? Profecia é o quê? É prever o futuro, é isso? Profecia é prever o futuro, é isso? Levar a mensagem de Deus. O que é o profeta? É a mensageira de Deus. Profeta não é vidente, né? Tem diferença de vidente e profeta, certo? Nós vamos falar aqui uma profecia, tá? Vocês vão ver que no final dessa profecia nós vamos chegar no que nós estamos vivendo hoje. Nós vamos entender o porquê da geração 48, o que nós estamos vivendo aqui nesse momento, que é algo já preparado por Deus lá atrás e que por um tempo ficou esquecido, certo? Profecia perdida. Então, profeta não é vidente, profecia também não é uma previsão de futuro, certo? O que seria a profecia então? Mensagem de Deus para nós. Não necessariamente uma mensagem futura, pode ser uma mensagem atual, né? E geralmente ela é atual. Geralmente ela é atual, porque quando Deus deu para João o Apocalipse, ele achava que era algo que iria acontecer ali, no momento dele, enquanto ele vivia. Então era algo que o profeta João entendia, certo? Nós temos basicamente dois tipos de profecia: apocalíptica e a profecia clássica, tá? A profecia apocalíptica fala do futuro, do tempo do fim, e a clássica fala do quê? Do momento em que Deus deu a profecia, certo? Rapidinho aqui, um exemplo de profecia apocalíptica. Daniel 2:44. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. É uma profecia apocalíptica ou clássica? Está falando do quê? Do tempo do fim, certo? O exemplo de profecia clássica. A profecia clássica é qual? É aquela que foi dada para o tempo do profeta, o cumprimento do tempo do profeta. Só que muitas vezes o profeta, quando ele está escrevendo, ele mistura profecia apocalíptica com profecia clássica no mesmo texto. E aí que faz uma confusão. Muitas vezes nós não entendemos uma profecia, por quê? Porque ela está misturada uma com a outra. Por exemplo, olha ali, esse texto. Isaías 65, 17 a 20. O que diz lá? Porque eis que eu crio novos céus e nova terra. E não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão, mas vós folgareis, exultareis perpetuamente no que eu crio. Essa é a profecia apocalíptica ou clássica? Por quê? Fala do tempo do fim. Olha a continuação. Porque eis que eu crio para Jerusalém o quê? Uma alegria e para o seu povo gozo. Exultarei em Jerusalém e me alegrarei do meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem de clamor. Nem haverá criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus. Porque o menino morrerá de 100 anos, porém o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Aqui está falando da nova terra? Lá vai ter pessoas que morrem? Lá vai ter pessoas que vão sofrer, que vão se perder, que vão pecar? Percebem que ele muda da profecia apocalíptica, ele pula para a profecia clássica, certo? Isso aqui é só para vocês entenderem agora o restante da profecia, que é a profecia perdida. Abram a Bíblia de vocês em Malaquias. Malaquias, capítulo 3. Malaquias, capítulo 3. A profecia perdida, ela se encontra aí em Malaquias. Será que é por isso que ela está perdida? Porque o povo está perdido para achar Malaquias. Imagina então, né, entender essa profecia aí. O que diz em Malaquias 3:1? Amém? Eis que eu envio o quê? O meu mensageiro. Antes do quê? Antes que venha quem? O desejado. Quem é o desejado? Quem que eles desejavam? Quem é aquele que eles aguardavam? Quem era esse? Cristo. Então, antes de que Cristo viesse à terra, Deus iria enviar ao quê? O mensageiro. Certo? Antes de Jesus viria alguém para quê? Preparar o caminho. Tá?
Versículo 2, continuação. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiros. Percebe que agora pulou? Até então estava falando de alguém que viria preparar o caminho para quem? Para Jesus, para o Messias que viria no tempo deles. E agora pula para quê? E quem suportará o dia da sua vinda? Que vinda é essa? A segunda vinda. Entendeu? Então ele já pulou da primeira vinda para a segunda vinda, certo? Abra lá agora em Malaquias 4, a continuação, tá? Você viu que no versículo 1 estava falando ali da profecia clássica, pulou agora para o fim dos tempos, certo? E olha o versículo 4, que diz: porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Que dia é esse? A vida de Jesus. E todos que cometem impiedade serão como a palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que eles não deixará nem raiz nem ramo. Versículo 5. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Antes de Jesus vir pela primeira vez, aí fala que iria enviar quem? O mensageiro. E agora, antes da segunda vinda de Jesus, quem que ele vai enviar? O profeta Elias. Então vemos, nós temos um mensageiro antes da primeira vinda. Nós temos um Elias antes da segunda vinda de Cristo. Está falando aqui de duas pessoas que vai preparar o caminho para Jesus. O mensageiro e agora o profeta Elias. Certo? Vamos ver quem seria então esse mensageiro? Vamos ver? Porque tem um mensageiro. Quem que preparou o caminho de Jesus? Será que é ele mesmo? Lucas 1, 13 a 17. Lá diz o quê? O anjo chega para Zacarias, para o pai, né, de João Batista, e fala: olha, filho, olha, Zacarias, vai nascer um filho, e você vai colocar o nome dele de João, e ele vai vir no espírito de Elias. Certo? Ele será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe, converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e aos rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar para o Senhor um povo bem disposto. Então olha só, antes de Jesus vir pela última vez, nós temos o profeta Elias. E agora João Batista, fala que João Batista também ele vem no espírito de Elias. Nós temos então aqui três Elias. Temos o Elias do Monte Carmelo, era o profeta. Temos João Batista, que era o segundo Elias. E nós temos então o terceiro Elias. O primeiro Elias já sabemos que é João Batista. Quem será o terceiro Elias? Quem será esse que vai preparar o caminho de Jesus antes da sua vinda? Quem será esse que vai se levantar antes da segunda vinda? É isso que nós vamos estudar hoje. Cristo, ele deixa bem claro que realmente haverão dois Elias. Olha lá, Mateus 17, 10 a 13, fala o quê? Os discípulos o interrogaram dizendo: por que dizem então os escribas que é mistério que Elias virá primeiro? E Jesus respondeu e disse: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas eu vos digo que Elias já veio. Percebem aqui no versículo 11 que diz: em verdade, Elias virá. Jesus está falando aqui do futuro. Elias realmente vai vir. Ele vai restaurar todas as coisas. Ele está falando de quem? Do Elias que vai vir antes da segunda vinda. Só que aí ele acrescenta: mas eu vos digo que Elias já veio. Viu que Cristo fala que ele virá e fala que já veio? Ele está citando aqui os dois Elias. O Elias que preparou o caminho para ele, que era João Batista, e o terceiro Elias. Quem foi o primeiro Elias? Aquele lá do Monte Carmelo, certo? O que ele fez de tão importante? O que Elias fez? Restaurou a adoração ao verdadeiro Deus. Ele chamou os profetas de Baal e falou: então vamos ver quem é Deus aqui. Fez 2 altares, ele orou, Deus mandou fogo e o povo todo saiu dando glória a Deus. Não foi isso? Ele restaurou a adoração a Deus. Ele chamou o povo ali de volta à adoração ao Deus de Israel, ao Deus verdadeiro. Temos algumas coisas em relação a Elias interessante. A Bíblia tem um detalhezinho da vida de Elias que ela dá uma ênfase, que é na alimentação. O que tem a ver a alimentação de Elias? O que aconteceu? Que as crianças gostam de falar que um dia Elias estava lá, do lado do rio, né? E o que veio trazer para ele alimento? Um pássaro, né? Um corvo veio trazer alimento para ele. A Bíblia relata
esse fato. Outro fato interessante em relação à vida de Elias é a sua veste. A capa de Elias é citada várias vezes na Bíblia, né? A capa que ele deixa cair quando ele sobe ao céu. Aliás, como é que Elias subiu ao céu? Todo mundo sabe, né? Subiu ao céu numa... Não, vocês erraram. Como que Elias subiu ao céu? Opa, o quê? 2 Reis 2:10. Elias subiu, não numa carruagem de fogo. A carruagem de fogo apenas separou Elias de Eliseu. Elias subiu ao céu no redemoinho. Senão ele ia queimar a capa, né? Aí ia ficar legal. Então, tem essa capa de Elias que é algo interessante também. É algo em relação ao vestuário de Elias. Então, algumas coisas sobre Elias. Ele exalta a lei de Deus. Ele faz com que o povo volte a adorar a Deus. Volte a adorar o Deus Criador. Ele prega a adoração ao único Deus. Porque o povo adorava Baal. Não, vocês não têm que adorar Baal. Vocês têm que adorar o Deus Criador. Certo? Tem uma questão alimentar e tem uma questão das vestes de Elias. Certo? São 4 coisas que a Bíblia ressalta da vida de Elias. E quem foi o segundo Elias? João Batista. Qual é a missão de João Batista? Fazia 400 anos que o povo não tinha profeta, que não tinha nada. Então chega João Batista e ele tem que restaurar, ele tem que quebrar o coração das pessoas para voltar à adoração a Deus. E quando as pessoas chegam, ele chama elas de raça de víboras. Ele fala assim: quem que ensinou vocês a escapar da ira? Ele é duro, ele quebra o coração das pessoas. João Batista ele tem a missão de trazer o povo de volta a Deus, de volta à adoração a Deus. João Batista também tem algo em relação à roupa dele. Por quê? O que tem de interessante no vestuário de João Batista? Oi? Se veste de pele. Pele de cabelo. E a alimentação de João Batista, como era? Oi? Gafanhoto e mel. Percebe que João Batista também tem as mesmas características de Elias. Ele chama o povo para adoração. Ele fala que o povo adore ao único Deus. Tem ali uma questão do vestuário e tem também uma questão da alimentação. Quem será o terceiro Elias? Será aquele que está sentado ali no fundo da igreja? Terceiro Elias? Quem será o terceiro Elias? Quando nós pegamos essas características de Elias, olha só o que Malaquias fala em relação ao terceiro Elias. Agora preste muita atenção, porque provavelmente vai estar citando a gente. Olha só, Malaquias 4, versículo 1. Pois eis que vem o dia, e arde como fornalha. Todos os soberbos, todos que cometem perversidades serão como restolhos. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhe restará nem raiz, nem ramo. Mas para vós outros, temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Ele está falando da volta de Jesus. Trazendo salvação nas suas asas, saireis e saltareis, como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos do quê? Da lei de Moisés, meu servo, a qual eu prescrevi Horebe, para todo o Israel, a saber, estatutos e juízos. Quem que vai fazer essa obra de lembrar da lei de Moisés? Versículo 5. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Antes da segunda vinda de Cristo, haverá um mensageiro, que ele vai vir no espírito do profeta Elias. Ele vai restaurar a adoração ao verdadeiro Deus. Esse profeta, esse mensageiro que vem no espírito de Elias, ele vai, versículo 4, lembrar da lei de Moisés, a lei de Deus, a lei esquecida. Esta é uma das principais mensagens do terceiro Elias. Já começam a entender quem que é esse terceiro Elias? Quem que no final dos tempos é chamado para poder restaurar a lei de Deus? Quem no final dos tempos será chamado para poder converter o coração dos pais aos filhos, que fala de família? Quem no final dos tempos que fala de alimentação? Quem no final dos tempos que tem uma questão de roupa? As pessoas às vezes falam mal, mas é necessário também, porque é uma bandeira desse grupo. Quem serão essas pessoas? Se nós pegarmos em Apocalipse 14, na verdade, se você procurar por todo o Novo Testamento, você não vai achar nenhum versículo que fala
de algo, de um povo, de um mensageiro, de alguém que tem essas características. O único lugar que fala de alguém que tem essas características é Apocalipse 14, versículos 6 e 7. Abra sua Bíblia aí. É bom vocês verem na Bíblia mesmo. Marquem aí, façam um xizinho, sublinhem, né? É bom marcar. Apocalipse 14, versículo 6, versículo 7 diz o seguinte: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar a quem? Aos que se assentam sobre a terra, a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Vamos analisar esses versículos aqui com calma. Vi outro anjo voando pelo meio do céu. A palavra anjo quer dizer o quê? Mensageiro. Então, a palavra anjo, na verdade, é angelos, né? Quer dizer mensageiro. Olha aqui, vi outro mensageiro. O primeiro mensageiro era quem? João Batista, que veio preparar o caminho antes de Jesus. E agora vi outro mensageiro. Só que esse mensageiro não pode ser um homem, porque ele está voando, né? Voando pelo meio do céu. Dá a impressão de algo que está indo muito rápido. E ele tem o evangelho eterno para pregar a quem? A toda a terra, a toda a língua, tribo e povo. Então, antes da segunda vinda de Cristo, haverá um movimento que é o mensageiro e que ele está indo muito rápido para pregar para toda a humanidade. Então é um mensageiro que ele é internacional, ele está pregando no mundo todo, certo? Dizendo em grande voz: temei a Deus, dá-lhe glória, quando chegar a hora do seu juízo, e adorai quem? Por que não fala simplesmente adorar a Deus? Não era mais fácil? Adorar a Deus. Interessante que no verso do capítulo 14 de Apocalipse, ele faz um paralelo com Apocalipse 13. Apocalipse 13 fala da mentira, do engano. Apocalipse 13 fala da besta que emerge do mar, fala do dragão, fala da besta que emerge da terra. Eles estão juntos para quê? Para enganar o povo. E em Mateus 24 fala que eles enganariam, se possível, os próprios eleitos. Então, Apocalipse 13 fala do engano. Apocalipse 14 traz o quê? A verdade. Entendeu? Então, se fala adorar a Deus, as pessoas podem adorar o dragão achando que é Deus. Mas ele agora dá a característica desse Deus. Adorar quem? Aquele que fez o céu, a terra e o mar e a fonte das águas. Adorar o Deus Criador. Adorar aquele Deus lá de Moisés. Entendeu? Lembra que fala que nós devemos fazer lembrar da lei de Moisés? Que lei de Moisés? Que mandamento que fala que Deus é que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas? Se você procurar na Bíblia inteira, o único lugar que fala que Deus é o Criador do céu, do mar, da terra, da fonte das águas, desse jeito, está em Êxodo 20, versículo 11, que é o quarto mandamento. E o quarto mandamento começa: lembra-te. E esse Elias vai falar o quê? Lembrai-vos da lei de Moisés. Percebe ali o paralelo? Quem é o terceiro Elias? Qual a missão desse terceiro Elias? O mundo está crendo no engano. O mundo está crendo numa mentira. O mundo está crendo na besta que emerge do mar. Está crendo na besta que emerge da terra. O dragão, ele está solto aí, aprontando. E as pessoas que estão crendo nessa mentira, elas estão se perdendo. Aquele negócio de, porque cada um vai ser julgado pelo que sabe. Se um alcoólatra, pessoa alcoólatra, ele toma álcool, ele bate na sua esposa, ele bate no seu filho, ele está salvo? Mesmo que ele não saiba, ele está perdido. Porque se a gente fosse julgado por aquilo que a gente, só por aquilo que a gente sabe, já que eu não sei, então eu estou livre. Então sabe como seria a pregação do Evangelho? Nós que sabemos a verdade, ficaríamos trancados numa caverna, ninguém vai saber de nada, todo mundo salvo. Concorda? É assim que se prega? Então, porque quando eu estou pregando, eu estou levando o Evangelho, agora você sabe, agora você vai se perder. Entendeu? Não é assim. As pessoas que estão lá fora, elas não sabem, e elas estão sendo perdidas. Elas estão se perdendo porque elas não sabem. Por isso que Deus tem que levantar um povo nos últimos dias. Um povo que irá levar esta mensagem
fará lembrar da lei de Moisés e converter o coração do mundo aí fora a Deus. Por isso que nossa igreja não pode ficar aqui, dentro dessas paredes, porque as pessoas lá fora elas estão se perdendo, elas estão acreditando no que está escrito em Apocalipse 13, elas estão acreditando na mentira. E nós temos uma verdade para levar a esse mundo. Nós conhecemos o Deus verdadeiro, o Deus Criador. Nós temos que levar isso às pessoas. Você está em dúvida ainda que a igreja adventista é o terceiro Elias? Não, porque é só a adventista que guarda o sábado? Não, não é. Então pode ser algum outro movimento? Ou não? Tem batista que guarda o sábado, tem assembleia que guarda o sábado, tem os judeus que guardam o sábado. Só que Deus ele não quis deixar dúvida. Deus ele quis mostrar que essa mensagem realmente é para você que está aqui hoje. Olha o que diz aqui. Pois é chegada a hora do seu juízo. Que denominação que fala da hora do juízo? Isso está tatuado, faz parte de quando nós começamos. Em 1844, quando Guilherme achava que Jesus iria voltar, na verdade ele estava descobrindo a hora do quê? Do juízo. O que difere a nossa igreja das outras não é a guarda de sábado, é o juízo investigativo. A única igreja que fala da hora do juízo é a igreja adventista do sétimo dia. Por isso nós temos a plena certeza de que nós somos o terceiro Elias. E que essa geração, a geração 148, que está começando, que está se levantando para pregar a mensagem do advento de Cristo, para preparar o povo para a volta de Cristo, essa geração, ela está apenas cumprindo a profecia que Deus já tinha deixado, porque no final dos tempos, nós iríamos nos levantar mesmo. Isso é algo profético, é algo que Deus já disse que iria acontecer, e está acontecendo. Dia 30 agora de abril, nós teremos aqui o pessoal do Lúcio, que é o pessoal que fala de missões. E logo na sequência teremos um almoço. Depois, todo mundo irá para a Avenida de Carpacó. Todos estão convidados. E lá nós iremos levar esta mensagem, a mensagem do único Deus, a mensagem do Deus Criador. Todos nós precisamos nos engajar nessa mensagem. Sabe por quê? Às vezes nós focamos muito em salvação. Todo mundo aqui acha que eu preciso me preparar, não é assim? Eu preciso fazer isso porque eu tenho que me salvar. Eu preciso fazer isso porque eu não posso me perder. Nós não somos chamados para nos preservar. Me fala um profeta, me fala um grande homem da Bíblia que estava pensando em se preservar o tempo todo. Se você está pensando que você quer ser salvo, você não está em missão, muito provavelmente você não entendeu ainda o que é salvação. Porque a salvação, ela é a missão. Parece louco isso, né? A salvação, ela é a missão. Moisés. Acham que Moisés foi o cara que foi lá no Egito e salvou o povo do Egito? Foi isso só que aconteceu? Acha que Deus pegou Moisés, salvou o povo do Egito e foi só isso? Será que Deus não usou o povo do Egito para salvar Moisés também? Entendeu? A missão de Moisés foi a salvação dele também. Acha que Moisés estaria no céu hoje, se não tivesse liderado o povo por 40 anos? Acha isso? A missão faz parte da salvação. Deus poderia mandar os anjos para fazer essa missão. Só que os anjos não precisam dessa missão. Porque a missão transforma quem está participando dela. Deus usa a missão para transformar o meu caráter. Por que Deus teve que mandar Jonas para Nínive? Ele podia mandar qualquer outro profeta. Jonas não queria ir. Só que Jonas precisava dessa missão. E quando o povo de Nínive se converteu, Deus fez com que a conversão de Nínive mudasse o caráter de Jonas. Jonas precisava dessa missão. Nós precisamos estar em missão. Se você não está em missão, muito provavelmente você não entendeu ainda a salvação. Você está sendo como aquele servo mau. Lembra o servo que escondeu o talento? Porque o servo recebeu o talento de Deus e ele escondeu. Por quê? Estava com medo de se perder. O servo, ele falava que, Senhor, eu tive medo, por isso que eu escondi. A relação de quem
está pensando em se salvar com Deus, não é uma relação de amor, é uma relação de medo. Você se esconde, você tenta se preservar quando você tem medo. E quando você ama, você não vai se preservar. Deus ele quer levantar nessa igreja uma geração que o ama, uma geração que ame a Deus acima de tudo e que se entregue a Deus e que quer que morra, quer viva, ele irá viver, ele irá morrer por Deus. É isso que Deus espera de nós nesta manhã. Amém? Quantos aqui desejam participar desse ministério, dessa missão? Eu não quero ver as mãos, eu quero que você pense. Ore a Deus, peça para Ele mostrar para você qual é a sua missão. Porque quando você participar de uma missão, enquanto você estiver em missão, você estará entendendo muito mais a salvação. Enquanto você está em missão, você não tem tempo para reclamar da vida. Quando você está em missão, você não tem tempo para falar, Senhor, porque eu não. Você está lidando com pessoas que não conhecem a Deus. Você estará levando a Deus para ela. Estará levando salvação, e ao mesmo tempo você estará recebendo salvação de Deus. Esse é o nosso desejo, nossa oração para esta manhã e para o dia 30. Não esqueça, dia 30, então, almoço aqui na igreja e missão. Isso é ser geração limpadora, levar a mensagem às pessoas lá fora. Vamos nos colocar de pé, fazer uma oração? Senhor Deus, aqui está, Senhor, uma parte do seu povo, ó Pai. Temos jovens, ó Pai, temos adultos, temos pessoas de todas as idades, Senhor. Eles estão aqui, ó Pai, e eles querem entender a missão que o Senhor tem para a vida delas, Senhor. Assim como Moisés teve sua vida transformada, assim como Jonas, assim como tantos homens, como Saulo, Senhor, como Abraão, teve suas vidas transformadas, porque eles estavam em missão. Eles entenderam que o seu chamado, Pai, não é apenas para o céu, o seu chamado é para morrer para o eu. O seu chamado, Senhor, é para que nós aceitemos a missão e sejamos transformados por ela, Pai. Que assim também possamos levar essa mensagem para as pessoas que estão lá fora, Senhor. E abençoar esse projeto, Pai. E abençoar cada pessoa que irá participar. Toque no coração dessas pessoas, para que elas possam se engajar na missão que o Senhor deixou, Pai. Obrigado porque temos a certeza de que nós somos o povo que o Senhor levantou no final dos tempos, ó Pai, para preparar o caminho para o Rei, para Cristo Jesus que está para vir. Possamos, ó Deus, trabalhar, dedicar nossa vida, ó Deus, nesse intuito, nessa missão de preparar o caminho para que o Senhor possa vir, ó Deus. Volte logo, Senhor. Nós não tentamos mais esperar neste mundo, Senhor. Nossa vida não suporta mais, ó Deus. Nossos corações não suportam mais sofrer tanto, ó Deus, esse mundo de miséria, esse mundo de guerra, de violência, de corrupção, Senhor. Volte logo para nos levar para a sua santa casa, ó Deus. E juntos nós estaremos lá, reunidos em família, a família de Deus, o reino de Deus. Venha a nós o teu reino, Pai. Te pedimos isso por Jesus. Amém, Senhor.